JHN Channel, Joyce Hasselman News. Bem-vindos à edição especial de formatura da Turma 1 do curso de Comunicação Global com Caráter e Verdade da Joyce Hasselman. Você está no JHN Channel, Joyce Hasselman News. Veja nesta edição: participante de pesquisa dá sugestão e vai parar no jornal de formatura da turma. Acompanhe aos resultados e análises da pesquisa de opinião Programa de Governo Brasil Rico. Assista às apresentações dos alunos da turma e acompanhe o nosso horário eleitoral. Tudo isso e muito mais você vai ver ainda nesta edição. Você está no JHN Channel. JHN Channel, Joyce Hasselman News. Olá, eu sou Ari Neto e vou apresentar a você esta edição especial do Joyce Hasselman News. Era para ser apenas uma pesquisa de opinião, mas a sugestão do entrevistado Bruno foi tão pertinente que ele virou notícia. Vamos ver como foi com o Fábio Braga, direto de Muriaé. Seu nome? Meu nome é Bruno da Silva Martins, tenho 38 anos. Qual que é a sua formação? Superior incompleto, comecei a fazer administração, ainda não terminei. Muito bem. Você leu o nosso esboço de programa de governo? Sim, li. E você acha que esse programa está adequado? Ele contempla os problemas e necessidades do povo brasileiro? Olha, mais ou menos, ele está incompleto, né? Sei. Tá incompleto. Você votaria num candidato que apresentasse esse programa de governo? Incompleto não votaria. Uhum. Eu só votaria a partir do momento que fosse contemplado aí a questão ecológica, de ecologia, a questão hídrica, que para mim, eu acho que até a próxima pergunta, né, que você pode fazer aí, que está faltando a questão hídrica. A parte de ecologia, saneamento básico, tudo envolve ecologia. E o grande desafio do presente com olhos para o futuro é essa questão hídrica, falta de água, as nascentes nas zonas rurais, da onde nasce a água, onde produz a água. Então, está faltando para mim essa parte de ecologia, aí sim contemplaria, mas esse esboço, sem essa questão do meio ambiente, eu não votaria nesse candidato. Muito bem, muito obrigado. Um abraço, valeu. Acabamos de assistir à entrevista do Fábio com o Bruno. Agora você vai conhecer a apresentação do nosso amigo Fábio Braga, de Muriaé, Minas Gerais. Na sequência, o feedback da entrevista com o mesmo Bruno. Vamos ver. Eu sou o Fábio Braga. Eu sou aluno do curso de Comunicação Global com Caráter e Verdade. O meu grupo está escrevendo um plano de governo. É um trabalho grandioso, importante, difícil, e que na verdade tem um objetivo muito maior, um objetivo de engrandecer o próprio curso e colaborar para que um dia esse curso possa servir para que nós tenhamos um país melhor para se viver. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Beleza. E aí, você leu a atualização do projeto de plano de governo? Com certeza. Depois que você me enviou, estive lendo ontem e hoje também, dei mais uma lida, agora ficou boa. E aí, agora você vota no candidato que apresentar um plano naqueles moldes? Agora sim, porque atende o que eu penso, o que eu imagino de um plano de governo atual e que vai atingir realmente todo o município, enfim, se der para o estado. É o que a gente precisa, né? A gente pensar primeiro na ecologia, em todos os enraizamentos que acontecem com a parte ecológica e saneamento, enfim, tudo vai se encaixando. Agora, esse candidato tem meu voto. Beleza, muito obrigado, Bruno. Valeu, Fábio, abraço.
A nossa pesquisa de opinião, Programa de Governo Brasil Rico, deveria ter a participação de pelo menos 400 pessoas para que tivesse uma margem de erro de 5 pontos para mais ou 5 pontos para menos. Nós começamos a realizar a pesquisa individual e pessoal no papel, como a gente pôde ver a entrevista com o Bruno. Mas depois, atendendo a uma sugestão da coordenadora do curso, a Fabiana Fernandes, a gente fez uma alteração e colocou a pesquisa na internet através do Google Form. Vamos ver agora o depoimento da coordenadora Fabiana Fernandes. Conta aí, como foi a sua sugestão, Fabiana? Olá, eu sou a Fabiana e juntamente ao Ari e companhia faço parte da primeira turma do curso de comunicação com caráter da jornalista Joyce Hasselman. Depois de 3 meses de teoria, de informações, chegou o momento da gente desenvolver o nosso projeto de conclusão de curso. E o grupo do Ari resolveu fazer um programa de governo. Faz parte do projeto deles fazer uma enquete, uma pesquisa com 400 pessoas. E inicialmente eles iam fazer da forma tradicional. A minha contribuição para o trabalho do Ari foi fazer usando a tecnologia, então um Google Forms, SurveyMonkey, e eles teriam capilaridade no envio da pesquisa para as pessoas e também na tabulação, uma vez que a pesquisa já se autotabula. E depois é possível exportar por Excel, o gráfico, o formato que mais adapta, né, ao projeto. Essa foi a minha contribuição e eu soube que eles estão tendo ótimos resultados. Fico super grata por eles terem implementado a minha ideia, a minha contribuição para o projeto deles. Desejo também muito êxito e sucesso nessa etapa do trabalho. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e força aí. Vamos à luta! Oi, gente. Eu sou Fábio Braga, eu participo do curso de Comunicação Global com Caráter e Verdade da Joyce Hasselman, e o nosso trabalho de conclusão de curso é um trabalho que pretende apresentar um plano de governo. Nós estamos enviando um questionário. Esse questionário está acompanhado de um projeto, de um protótipo de plano de governo. Na verdade, é um roteiro, apenas um roteiro. E a gente passa esse roteiro para você e te faz algumas poucas perguntas. E a gente precisa dessas perguntas respondidas, porque assim nós vamos poder mapear e quantificar de uma forma científica todo o nosso trabalho. Então a gente está pedindo a você que avalie esse protótipo, que verifique se os tópicos que estão colocados atendem a um plano de governo que você entende seja ideal para o Brasil. É claro que nesse protótipo não está especificado absolutamente nada. O que nós temos ali são apenas os detalhamentos que virão no plano final. Então você não vai encontrar ali, nesse momento do plano, o que o político estaria propondo a fazer, mas sim qual vai ser a construção que ele vai propor para você quando o plano estiver pronto. Está compreendido? Por favor, preencha o questionário que está junto. Você está ajudando o nosso grupo de trabalho a concluir esse trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho muito complicado de ser feito, é um trabalho árduo, é um desafio para nós e você estará participando dele. Beleza? Muitíssimo obrigado, conto com você. Até a próxima. Muito bem. Uma vez que nós resolvemos o formato da pesquisa e a forma de realização, nossa tarefa constou de enviar o link da pesquisa para os nossos contatos, para os colegas do curso, que compartilharam e que nos ajudaram a conseguir 401 questionários respondidos no período de 10 a 27 de junho de 2018. Foram 17 dias intensos, acompanhando a evolução das respostas e ficando angustiado porque às vezes parecia que não ia dar tempo, mas enfim, nós queremos agora registrar o nosso muito obrigado a cada um de vocês que respondeu a pesquisa, que compartilhou a pesquisa e que nos ajudou
a conseguir esse número expressivo de 401 questionários respondidos em apenas 17 dias. Muito obrigado pela sua participação. Vamos apresentar agora a estratificação dos dados da pesquisa de opinião Programa de Governo Brasil Rico. Tivemos 210 respostas de homens e 191 respostas de mulheres, num percentual de 52,4% masculino e 47,6% feminino. O que não corresponde à realidade da população brasileira, que está em torno de 48% de homens e 52% de mulheres. A divisão por faixa etária ficou a seguinte: 103 respostas de 16 a 35 anos, 207 respostas de 36 a 55 anos, 88 respostas de 56 a 75 anos e apenas 3 respostas acima de 76 anos. Para a formação escolar, tivemos a seguinte distribuição em números: 60 respostas até o ensino médio, 63 respostas superior incompleto, 147 respostas para superior completo, 92 respostas MBA e pós-graduação, 27 respostas doutorado e mestrado e 12 respostas para cursos profissionalizantes, técnicos e cursando uma segunda graduação. A distribuição geográfica da nossa pesquisa ficou da seguinte forma: 25 respostas para o Centro-Oeste, 79 respostas para o Nordeste, 6 respostas para o Norte, 213 respostas para Sudeste, 66 respostas para o Sul e 12 respostas para o exterior. Estes são os dados estratificados da pesquisa de opinião Programa de Governo Brasil Rico. Teremos agora a apresentação dos alunos Luan Rosolém e Humberto Arcanjo. Eu entrei para o curso da Joyce porque eu quero influenciar em 2018 e a Joyce é a melhor pessoa para ensinar tudo o que se passa e os seus trejeitos da comunicação. Então, por isso que estou fazendo esse curso e também gostaria de empreender na web para poder influenciar e, quem sabe, uma oportunidade para trabalhar com essa pessoa maravilhosa. Alô, tudo bem? Meu nome é Humberto, eu sou aluno do curso da Joyce. Minha vontade de fazer o curso da Joyce foi porque eu não terminei minha faculdade de jornalismo e achei que estudar com uma grande profissional poderia ser uma grande finalização pelo meu curso, mas fiquei impressionado com a disposição dos alunos em se ajudar, em se conhecer uns aos outros. E agora estamos no TCC, que já é a reta final do curso, e eu espero que corra tudo bem. Tchau! Para uma maior abrangência da nossa edição especial de formatura da turma 1 do curso de Comunicação Global com Caráter e Verdade da Joyce Hasselman, nós demos a oportunidade para que os demais alunos também apresentassem seus trabalhos. Vamos assistir agora ao aluno Esdras Emanuel, que fez um trabalho individual sobre a construção da civilização ocidental e a cooperação do cristianismo. A seguir, ficaremos com o nosso horário eleitoral. Vamos conferir.
Bom, a convite do nosso colega de curso, Ari Neto, resolvi gravar este vídeo para apresentar, divulgar e tornar conhecido o conteúdo do nosso trabalho, que trata basicamente da história do surgimento da civilização ocidental. Espero que ele contribua positivamente, de alguma forma, para os propósitos do grupo que fez o convite. Sendo assim, a natureza do trabalho consiste em trabalho escrito, tipo TCC ou monografia, conforme as regras da ABNT para trabalhos científicos, cujo objetivo foi atualizar ou aprofundar a noção preexistente que tínhamos a respeito da relevância das contribuições do cristianismo para o surgimento, manutenção ou sobrevivência da civilização ocidental. Quanto aos resultados pessoais, eu poderia apontar, por exemplo, o enriquecimento de dados e informações a respeito do assunto aventado, a ampliação da compreensão histórica da realidade e, por fim, o deleite ou a satisfação de ratificar a tese ou a hipótese testada e experimentada pelo trabalho a respeito do caráter imprescindível do cristianismo. Quanto ao conteúdo do trabalho e a sua articulação coerente e interna, eu gostaria de ressaltar que isso só foi possível para o autor apoiando-se sobre o ombro de gigantes e, sobretudo, com o auxílio da graça e do favor divino. As fontes de pesquisa bibliográfica, elas foram as mais diversas, desde livros, artigos, vídeos, sites, blogs, redes sociais, de estudiosos de 7 áreas diferentes do conhecimento humano, desde a economia até a teologia, passando pela teoria política, pela sociologia, pela história, pela filosofia e pela mitologia. Quanto à organização e o conteúdo propriamente dito, o trabalho está dividido em 7 capítulos, com 99 páginas de conteúdo, sendo que esse conteúdo versa sobre a história universal antiga com um caráter sacro, história medieval, história moderna na abordagem do movimento puritano do século XVII e o contexto político e social norte-americano do século XIX. Vai tratar também de mitologia, de cosmovisão judaico-cristã, dos princípios ou do pensamento cristão aplicado às esferas política e social e, finalmente, trata também da superioridade da civilização ocidental e seus inimigos. A grande conclusão do trabalho pode ser sintetizada numa assertiva precisa do professor Olavo de Carvalho, encontrada no valioso artigo intitulado Do Mito à Ideologia, publicado em março de 2001 no Jornal da Tarde. Ele assevera o seguinte, me permitam ler: um mito fundador, ao contrário, é uma verdade inicial compactada, que no desenrolar da história vai desdobrando o seu sentido e florescendo sob a forma de ciência, de leis, de valores, de civilização. Um mito fundador não é um produto cultural, entre aspas, pela simples razão de que ele, e só ele, é a semente de toda a cultura possível. O mito fundador constitui-se, em geral, da narrativa simbólica de fatos que efetivamente sucederam, fatos tão essenciais e significativos que acabam por transferir parte do seu padrão de significado para tudo o que venha
a acontecer em seguida numa determinada área civilizacional. A Bíblia, ele conclui, mito fundador da civilização ocidental, está no fundo de toda a nossa compreensão de nós mesmos e de todas as nossas possibilidades de ação. Em outras palavras, e em última análise, o que o professor quis dizer com essa assertiva é que a vida e obra de Cristo, que é o cerne das Sagradas Escrituras, conforme registrada ou relatada pelos evangelhos e interpretada pelas cartas e livros do Novo Testamento, pelos discípulos que posteriormente se tornaram apóstolos, que esta vida e obra foi a grande inspiração que motivou os cristãos medievais, sobretudo os monges, a realizarem um trabalho social, intelectual, cultural excepcional, no sentido de preservar a cultura antiga, também chamada cultura latina ou clássica ou ainda greco-romana, e a cultura sacra, os escritos dos pais da igreja, a chamada patrística, e a própria Bíblia, o que não somente permitiu o surgimento da civilização ocidental, como efetivamente construiu uma civilização superior, alicerçada na razão e no conhecimento. Enfim, pela exposição breve e panorâmica deste trabalho, do conteúdo e dos temas que ele aborda, eu espero haver demonstrado a importância desses assuntos para a compreensão da nossa história como civilização ocidental e para a compreensão da realidade. Assim, aos que eventualmente se interessarem pelo assunto e desejarem ler o trabalho, eu posso enviá-lo através do e-mail gratuitamente. Para tanto, basta que você me envie uma mensagem de solicitação para o e-mail que vai aparecer aí na tela. Em suma, era o que eu tinha a dizer. Agradeço a todos os que assistiram a este vídeo até o final. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau. Olá, eu me chamo Aline Balacianes Weisser e essa é a edição do JHN Channel especial Volta Já. JHN Channel Joyce Hasselman News. Pa-pa-da-da-dum, 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 pam, 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 pa-dum, 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 pa-da-dum, pa-pa-da-da-dum, 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 pam, pam, pa-dum, 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 pa-da-dum, pa-pa-da-da-dum, 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 pam, pam, param, pam, pam, pam. A segurança pública no Brasil é um assunto que nos atormenta a todos. Tanto a Polícia Federal quanto as polícias civil e militar, que são compostas de pessoas dignas e abnegados que tentam fazer o melhor possível, estão hoje cheios de muita vontade de fazer o melhor, mas sem a condição que o Estado lhes fornece, que está longe do ideal. São muitas as medidas que o plano de governo tem que precisam de ser implementadas de maneira obtusa, de maneira contígua, una. Mas uma delas é importantíssima
e ela precisa de ser implementada de imediato. É a revogação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto veio como uma excelente ideia para países de primeiro mundo, não para o Brasil. O Brasil não pode se dar ao luxo de apenas permitir que crianças e adolescentes acima dos 16 anos tenham alguma atividade laboral. O Brasil não pode permitir que os seus adolescentes não trabalhem simplesmente, porque esses adolescentes não têm aonde ficar, a não ser na rua, a não ser aprendendo aquilo que não devem. E além de tudo, esses adolescentes são totalmente inimputáveis de acordo com o conjunto de legislações que existem hoje no Brasil. A revogação do ECA e a nova legislação que venha efetivamente a contemplar a criança e o adolescente dentro dos moldes de uma modernidade e de uma necessidade de um país que precisa amadurecer é imperativa. E o governo federal promete que vai trabalhar nesse sentido para construir o que o Brasil precisa que seja construído. Essa é uma necessidade dentro de um plano de segurança pública que demanda o Brasil nesse momento, se quiser realmente ser um país e um Brasil rico. O meu nome é Brasil Rico. Para cada R$10 aplicados em saneamento básico, o país deixaria de gastar R$100 na prevenção e tratamento de doenças facilmente controláveis. Os recursos existem, o que é preciso é reconhecer prioridades e realizá-las com seriedade e profissionalismo, sem desvios, corrupção e roubalheira. Por essa razão, caro eleitor, peço que conheça o nosso plano de governo e o eleja com o seu voto. O meu nome é Brasil, Brasil Rico. Pam, 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 param, pam, 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 param, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oi, boa tarde. Estou aqui para falar de turismo. O Brasil é bonito por natureza e abençoado por Deus, todos já sabem. Mas isso não é suficiente. Precisamos profissionalizar o turismo. Requalificar a mão de obra, a rede hoteleira. Com apenas 1% do turismo mundial e pouco mais de 6 milhões de turistas, o Brasil com certeza não aproveita todo o seu potencial. Com atrações como a Amazônia, o Nordeste, as Chapadas, as montanhas, os rios, Fernando de Noronha, a cidade maravilhosa. Diga não ao turismo sexual. Meu nome é candidato Brasil Rico. Também será abordada no nosso plano de governo, um governo que se preocupa com os nossos jovens, tentando tirar esses nossos jovens das ruas e também e colocando eles em uma oportunidade de emprego e também, quem sabe, uma oportunidade de um novo talento no esporte, fazendo parcerias com empresas privadas e também com clubes, fazendo um esquema, uma adaptação de como funciona nos Estados Unidos, onde que é um lugar base onde esporte e educação funcionam muito bem, fazendo uma adaptação para o Brasil, onde criaremos bolsas de estudo com oportunidades para esses jovens estudar e praticar esportes, dando maior infraestrutura para as escolas e para as faculdades montarem as suas equipes com treinadores e tudo mais,
e tentando achar revelações de meninos e meninas que muitas das vezes não têm a oportunidade de estudar, de pagar por uma escola, pagar por uma universidade e que tem um talento no esporte. Então o governo dará essas bolsas para que esses jovens talentos possam praticar esportes com a ajuda do governo e com a ajuda também das empresas privadas, fazendo uma parceria aonde esse aluno irá estudar e criar um vínculo maior com o estudo, onde ele terá que ter boas notas para ele poder continuar com essa bolsa e continuar jogando. E com isso ele pode no futuro, depois de formado e bem treinado, quem sabe ser uma revelação olímpica ou do nosso futebol lá na frente. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, 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 pam. Olá, amigos! Nosso país é o principal exportador de matéria-prima e commodities para os países industrializados. Não interessa a esses países que o Brasil se desenvolva e também comece a produzir produtos industrializados e deixe de exportar bens primários, sem valor agregado. Além do aumento da concorrência em produtos industrializados, haveria também o aumento do preço de matéria-prima e commodities, o que seria bom para o Brasil. Por outro lado, existem países que têm desenvolvimento tecnológico avançado, mas poucos recursos naturais, como Japão, Coreia, Israel, Índia, entre outros. Esses países podem fornecer tecnologia ao Brasil em acordos de fornecimento de matéria-prima e commodities que sejam vantajosos para todas as partes envolvidas, contribuindo também para a sua produção industrial. Seria uma forma de um acordo com vantagens para todas as partes. O Brasil precisa estabelecer metas de aceleração do desenvolvimento tecnológico através de parcerias estratégicas, visando reduzir a quantidade e elevar o preço das matérias-primas e commodities nas exportações, gerando riqueza e promovendo, viabilizando o desenvolvimento da indústria nacional e não permanecendo eternamente como um mero exportador de produtos primários sem nenhum valor agregado. Meu nome é Brasil. Brasil rico. Para todos os cidadãos de bem brasileiros, temos que acabar com a mamata de todos os poderes para começarmos a realmente crescer o país, gerar empregos e ter melhor renda. Meu nome é Brasil e eu sou um Brasil mais rico. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam, param, pam, 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 param, pam, 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 pam. JHN Channel, Joyce Hasselman News. Estamos de volta com nossa edição especial do JHN Channel, Joyce Hasselman News. Após apresentarmos
os resultados qualitativos da nossa pesquisa de opinião Brasil Rico, vamos apresentar agora os resultados quantitativos. Antes, porém, vale a pena observar alguns aspectos importantes. Houve uma participação predominante de pessoas da região Sudeste, com 213 questionários respondidos, o que equivale a 53,1% das 401 respostas. Houve também uma participação pouco significativa da região Norte, com apenas 6 questionários, o que equivale a 1,5%, e do exterior, com 12 questionários, o que equivale a 3%. Após a realização das pesquisas, foi possível efetuar uma análise das propostas, com a discussão e desenvolvimento dos temas propostos, bem como um levantamento das sugestões não incorporadas. Para a primeira pergunta, você acha que este programa de governo é adequado? Ele contempla os problemas e necessidades do povo brasileiro? Obtivemos 275 respostas sim e 126 respostas não, num percentual de 68,6% de respostas afirmativas contra 31,4% de respostas negativas. Mesmo aplicando-se a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, em média, nós temos 2 respostas afirmativas para uma resposta negativa. Das 275 respostas afirmativas, obtivemos 144 respostas de homens e 131 respostas de mulheres, o que equivale ao mesmo percentual de participação por gênero na pesquisa de 52% masculino e 48% feminino. Das 126 respostas negativas, obtivemos 67 respostas de homens e 59 respostas de mulheres, com um percentual de 53,2% de respostas masculinas e 46,8% de respostas femininas. Acompanhe agora as apresentações da aluna Maria Ângela e do aluno Neville. Oi, gente. Meu nome é Maria Ângela. Nós estamos aqui em Fortaleza. Eu sou arquiteta. Eu trabalho na engenharia da Caixa Econômica Federal. E ali eu analiso os projetos que os municípios fazem com os recursos que recebem da esfera federal. Mas mais do que isso, eu quero fazer diferença no meu país. E por isso que eu estou aqui. Olá, nobres amigos. É de uma satisfação enorme fazer parte dessa turma, especificamente da equipe de plano de governo, liderada pelo nosso querido colega Ari, no qual conduziu os trabalhos com grande competência. E como resultado, um projeto final de qualidade, com a essência de união da equipe. Mesmo estando fora do Brasil, acompanhei a dedicação de todos na geração de um conteúdo que será de grande valor para o nosso país. Espero contribuir à mesma altura no que for preciso. Desejo a todos uma vitória opressora.
Para a segunda pergunta, você votaria em um candidato que apresentasse esse programa de governo? Obtivemos 289 respostas sim, 72,1%, e 112 respostas não, 27,9%. Para a estratificação das respostas por gênero, o trabalho foi manual e houve uma diferença de 1 a menos para as respostas sim e 1 a mais para as respostas não. Das 288 respostas sim, obtivemos 150 respostas de homens, 52,1%, e 138 respostas de mulheres, 47,9%, que é muito próximo de 52% de homens e 48% de mulheres. Para as 113 respostas não, nós tivemos 60 respostas de homens, 53,1%, e 53 respostas de mulheres, 26,9%. Apesar da boa aceitação e das pessoas dizerem que votariam no candidato, chegando dentro da margem de erro a 3 sim para 1 não, na melhor das hipóteses, e permanecendo em 2 sim para 1 não, na pior das hipóteses, nós não podemos afirmar que o candidato seria eleito porque não temos comparação com outros programas de governo de candidatos adversários. A terceira pergunta da pesquisa de opinião Programa de Governo Brasil Rico foi a seguinte: o que você acha que faltou ser abordado no programa de governo? 267 pessoas responderam outro, embora não especifiquem o que seria esse outro. Muitas pessoas reforçaram a importância das 3 áreas prioritárias: educação, saúde e segurança. Foi muito positivo também o número de pessoas preocupadas com o corte de despesas, com a redução de gastos, com a redução de mordomias, com a punição severa para a corrupção, que são problemas muito graves na esfera governamental. Um assunto que não foi abordado na pesquisa e também não foi sugerido por ninguém, curiosamente, foi o aborto. Talvez esse tema esteja dentro dos 267 outros, embora a palavra aborto não tenha sido sugerida em nenhum momento por nenhum dos 401 entrevistados, o que é curioso. É interessante notar que sugeriram a reforma política, que ficou de fora do nosso programa de governo, porque ela deve ser realizada pelos políticos. Outro tema também de relevância foram os conselhos de cidadania. Ora, os conselhos de cidadania privilegiam pessoas que estão mobilizadas. E nós sabemos muito bem que a grande maioria do povo brasileiro não está mobilizado e não participaria dos conselhos de cidadania, o que com certeza prejudicaria essas pessoas que não teriam os seus interesses abordados e também não seriam atendidas em suas necessidades. Agora, eu gostaria de ler uma das
perguntas que foi feita por um dos nossos participantes. Ele afirmou: faltou ser realista. Acordo povo versus banqueiros pelo fim da dívida interna. Como pretendem atingir essa façanha? Muito oportuna essa dúvida de um dos participantes. Acontece que a nossa Constituição afirma que todo o poder emana do povo. A dívida pública apresenta diversas irregularidades praticadas pelos governos ao longo do tempo. As ilegalidades contaminam o valor sobre o qual incidem juros, bem como privilegiam o sistema financeiro, resultando em dominação financeira com graves consequências sociais. Quem paga a conta é o povo, e todo ano o serviço da dívida consome 40% do PIB, inviabilizando o investimento do governo em benefícios para o desenvolvimento do país, que é rico, mas transfere sua riqueza para o sistema financeiro em detrimento da população. É preciso que o povo exerça o seu poder de não pagar mais uma conta irregular, que historicamente compromete o desenvolvimento de políticas sociais e da infraestrutura do Brasil. É uma façanha realmente, um desafio que pode liberar o Brasil para crescer a taxas na casa de 2 dígitos por alguns anos consecutivos. Acompanhe agora a apresentação da aluna Yara e do aluno Daniel. Olá, Joyce. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui agradecendo a oportunidade de poder ter feito um trabalho que me agradou muito. O assunto foi muito importante, muito atual, que é a desconstrução da civilização ocidental através da destruição dos 3 pilares, que é o cristianismo, a religião judaico-cristã, que é o cristianismo, o direito romano e a filosofia de Atenas. Consegui dar uma continuidade numa proposta para o JHN. Obrigada, Joyce, pela oportunidade. Foi um curso maravilhoso, conheci pessoas maravilhosas de bem que querem um Brasil melhor. Um Brasil melhor. Olá, meu nome é Daniel, sou aluno da primeira turma do curso de Comunicação Global com Caráter da Joyce Hasselman. Eu fiz inscrição no curso justamente para poder refutar essa política nojenta de esquerda e saber realmente quais são as armas que esses nossos inimigos utilizam. Para encerrar essa edição especial do JHN Channel, Joyce Hasselman News, uma matéria especial preparada por a nossa colega de turma Maria Ângela, sobre um candidato que não tem estrutura partidária, que tem pouco tempo de televisão. Para a mídia, ele é considerado uma ameaça. Para os analistas, ele é um outsider. Para os seus eleitores, ele é um mito. Acompanhem a reportagem especial sobre o candidato Jair Bolsonaro. A crise econômica do governo Dilma e a Operação Lava Jato tiveram um grande impacto, podia-se dizer, de efeito transformador na mentalidade política do povo brasileiro. O que se manifestou ao nível da sensibilidade e da capacidade de indignação, como consequentemente no seu engajamento político. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. As grandes manifestações públicas pelo impedimento da presidente Dilma Rousseff foram um exemplo disso. O apoio inequívoco à Operação Lava Jato chega a 83% da população.
percentual que se mantém elevado mesmo entre os que se dizem eleitores tradicionalmente de esquerda. E é nesse contexto que se insere o surgimento de partidos de direita no Brasil e a ascensão de nomes que se definem com a orientação conservadora dentro do debate político nacional. Jair Messias Bolsonaro é, sem sombra de dúvidas, o mais proeminente entre estes. Pré-candidato à presidência da República pelo PSB, tem conseguido desmentir as previsões de desidratação com um crescimento leve, mas continuado. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou há pouco, dia 16 de julho, que Bolsonaro ultrapassou Lula e agora lidera em todos os cenários. Sendo assim, cabe perguntar-se: como explicar o surpreendente desempenho de um pré-candidato sem exposição na grande mídia, muitas vezes desconstruído por ela, sem apoio de grandes partidos políticos, sem patrocinadores e sem fundo partidário? E como entender a imagem de verdadeiro mito que se projeta frente aos seus fiéis eleitores, que muito frequentemente tem lotado os saguões dos aeroportos em cidades que o acolhem? Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, como um fenômeno, pois não emergiu nem mesmo da militância de um partido, como de sólito o são os líderes populistas, nem da arte de marqueteiros, como muito frequentemente se vê na época digital. Jair Messias Bolsonaro, militar da reserva e deputado desde 1991, desenvolveu na sua carreira política, na Câmara Federal, um modus atuandi aguerrido, que claramente o distinguiu como alguém diferente dentro daquele meio. Definiu seu perfil em contínuo combate com a ala dos políticos de extrema esquerda, no confronto direto com suas ideias liberais e revolucionárias em defesa da vida, da família e dos valores morais. Conseguiu sair incólume da peneira da Lava Jato, o que consolidou a sua imagem de político honesto e sem ligações comprometedoras. Na sua estada em Fortaleza, nos últimos dias do mês de junho, pudemos vê-lo em ação. Grupos, os mais variados, disputavam um espaço ao seu lado para uma foto ou uma palavra. Aproximadamente 1.800 pessoas encheram 2 auditórios interligados. As palavras eram fortes e, às vezes, se repetiam para reforçar ainda mais suas ideias e declarar seu patriotismo. É um homem simples, sem grandes refinamentos, mas nos faz sentir sinceridade ao repetir seu mantra: Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos. Ali pode-se senti-lo nas suas águas. Não há disfarces ou subterfúgios. É como se todos respirassem o mesmo elemento. Uma pesquisa do Ibope de dezembro passado nos dá uma deixa. Nela se vê o nível do conservadorismo do povo brasileiro. Da maconha. 74% das pessoas entrevistadas dizem que o próximo presidente não deve ser favorável à liberação da venda da droga. Somente 26% são favoráveis. Para 64%, o futuro presidente não deve apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 36% disseram que sim, que ele deve apoiar. A maioria, 92%, acha que o presidente deve ser a favor da redução da maioridade penal para 16 anos de idade. Somente 8% dizem que não. 7 em cada 10 entrevistados dizem que o presidente não deve trabalhar para legalizar o aborto. Somente 30% acreditam que sim, que ele deva ser favorável à descriminalização do aborto. Sim, pode ser, então, um sinal virtuoso o que sentimos na sala. Jair Bolsonaro é do povo e fala a sua linguagem. Pode ser que o brasileiro já tenha feito a sua escolha.
Amigos, coordenadores, professores e todos os que participaram conosco dessa jornada que constituiu o curso de Comunicação Global com Caráter e Verdade da Joyce Hasselman. Foi mais que um prazer conhecer e compartilhar com vocês a realização deste curso, que veio enriquecer nosso conhecimento e acrescentar novas habilidades para muitos de nós. Na verdade, foi emocionante. Participar de uma passeata em plena terça-feira pela prisão do Lula, que reuniu milhares de pessoas no Brasil inteiro. Foi muito instrutivo participar das reuniões da galera do JHN Sampa, que depois teve o acréscimo de mais amigos de outros estados do Brasil. O que dizer, então, da inauguração do JHN Channel? Acompanhamos o início da trajetória política da Joyce, as trapalhadas do Major, a definição pela candidatura à Câmara Federal. O curso, em si, foi de um nível excelente. As aulas com Joyce Hasselman, Alan dos Santos, Stephen Kanitz, Paulo Sérgio Rosa, Olavo de Carvalho, Tony Portilhatti, os assuntos variando entre jornalismo investigativo, politicamente correto, legislação, tratamento de fontes, análise de perfil pelo SOAR, como influenciar pessoas, as mentiras da grande mídia, como ter um canal de sucesso, a trajetória da Joyce Hasselman, o poder da mídia, enfim, um vasto conhecimento. Recebemos um treinamento diferenciado que nos capacita para sermos influenciadores, formadores de opinião, cidadãos conscientes e mobilizados para a transformação do nosso país. Nosso amadurecimento só aumenta nossa responsabilidade. Somos uma turma de privilegiados que sofreu com os erros que todo projeto tem em seu início, mas que por isso mesmo preparou o caminho para as próximas turmas. Que seja um caminho de muitas realizações de sucesso, de impacto, de transformação do nosso país em uma nação mais justa e rica, de um povo que abandone a postura de gado para se tornar protagonista do seu futuro. Estamos juntos nessa jornada, e ela não termina aqui, pois está apenas começando. Muito obrigado a Deus por abrir essa porta. Muito obrigado a Joyce por seu amor e atenção, com os quais nos conduz a uma elite de líderes patriotas, pela consolidação, pela conscientização, pela restauração de valores e princípios fundamentais para que possamos trabalhar para construir o Brasil que todos queremos, de liberdade, de prosperidade e de justiça. JHN Channel, Joyce Hasselman News.